Boa tarde! Hoje nossa 8ª semana de Segundas com Foco. Vixe, que alegria minha, né? Esse projeto nasceu com a ideia de servir pessoas aqui, servir a minha audiência, para quem não é meu seguidor também. E não é segunda-feira por acaso, né? Esse projeto Segundas em Foco, ele surgiu com a ideia de trazer para você, na segunda-feira já, né, um olhar diferente sobre a sua segunda, para que você comece a semana de maneira mais intencional, de maneira mais produtiva, sabendo que segunda é um dia importante, é um marco importante, é na segunda, muitas vezes, que você estrutura como vai ser a sua semana, estrutura fazendo escolhas, estrutura escolhendo os pensamentos que vão te elevar, que vão te fazer avançar. Não leva mais a segunda, eu vejo que muitas pessoas levam a segunda-feira como um dia de fardo. E a ideia do Segundas com Foco é que você comece a tratar a sua segunda-feira com foco, sabendo que é um dia muito importante, que é um dia de avanço e um dia de decisões, tá? Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de hábitos e disciplina, mentora de mudanças de hábitos. Como assim, Karine? Você decidiu avançar, decidiu seguir um novo caminho na sua vida, naturalmente você terá que ajustar hábitos. E eu sou essa pessoa que eu sigo com você, te acompanhando, para que você consiga fazer os ajustes corretos no seu dia a dia, para atingir novos objetivos até então não alcançados, tá? Eu me chamo Karine Carmo, mentoro mulheres nessa área de comportamento, em disciplina e criação de rotina intencional e novos hábitos. Hoje o nosso tema é como eu mudei a minha realidade financeira através da disciplina. Como aconteceu isso, né? Eu vou falar para vocês uma coisa. Hoje é uma live onde eu vou abrir o meu coração para você. E essa live não é sobre números, não, sobre planilha, não, é sobre libertação. É sobre você tomar a rédea ali da sua vida financeira e viver tudo que você acredita que você merece viver. É você dar um basta assim, olha, chega, eu mereço mais. Quando você chega naquele nível de consciência, chega, eu mereço mais. Sabe a sensação que eu tinha, que eu acho que muitos de vocês podem ter? É aquela sensação assim, poxa, eu nasci para mais. Eu nasci para mais. Mas a minha vida financeira não acompanha. Alguém de vocês já sentiu isso? Eu nasci para mais, mas a minha vida financeira não acompanha. Então foi nesse momento, eu vivi muito isso, eu vivi muito esse choque de realidade. E o que mudou, Karine? O que mudou? O que mudou foi a palavra disciplina. Foi o que mudou. Eu vou esperar mais pessoas entrarem aqui na live, a gente está ao vivo aqui. Hoje é a nossa 8ª semana consecutiva do nosso projeto Segundas em Foco, que é muito mais do que uma live, né? Eu acredito que é uma aula gratuita. Eu vejo que esse projeto, ele é uma aula gratuita. E agora eu vou falar um pouco de mim, né? Quando eu cheguei nesse lugar, poxa, eu sei que eu mereço mais. E por que minha vida financeira não me acompanha? E aí eu vou falar um pouco de mim, da visão que eu tenho de mim hoje. Na época eu não tinha essa visão. Eu tenho essa visão de mim hoje. Eu acho que nas finanças eu vivia um pouco não, eu acho que eu vivia no piloto automático. Eu acho que eu sempre acreditava que algo de muito bom ia acontecer e eu tomava decisões, sobretudo de investimentos no meu antigo negócio, com essa ideia que o milagre pode acontecer. Hoje eu vejo assim, com aquela ideia que, gente, eu estou fazendo esse investimento, mas é para o bem da empresa. Com esse investimento eu vou conseguir ganhar mais. Só que eu não planejava e eu não mensurava os riscos e as impossibilidades. Então eu queria tanto investir que eu não mensurava se era o momento, né? Se aquele investimento ia me trazer o retorno proporcional ao investimento. E o mais importante, que aí não é só para quem tem empresa, não, para a gente também. Se já era o momento de realizar aquele investimento, mesmo sabendo que
aquele investimento é bom. Muitas vezes a gente se aperta financeiramente, se embola, se negativa até o nome. Não é porque a gente agiu comprando algo que era fútil. É porque a gente fez o investimento no momento que não era ainda a hora exata. Como assim, Karine? No momento em que eu não tinha lastro financeiro para fazer aquele investimento. Levando para negócio, às vezes é uma contratação de um colaborador no momento em que o caixa da empresa não tem ainda estrutura para aquela contratação. É a compra de um equipamento para o seu negócio, que no momento o seu caixa não tem ainda estrutura para fazer aquele investimento. Trazendo para a vida pessoal, às vezes é a compra de um carro, que é muito bom ter um carro novo, é muito bom você dirigir, é muito bom, faz parte do status, mas às vezes a emoção ela passa à frente e ela dita o momento da compra. E aí a gente inverte a ordem. Em vez da gente fazer caixa, trabalhar mais, a gente gasta mais e na hora errada. Então nem sempre é porque você investiu de maneira fútil, é porque não era ainda o momento daquele investimento. Quem for chegando, boa tarde. Eu comecei hoje pontualmente, porque eu tenho que pegar meu filho na escola às 12h30, e eu comecei aqui pontualmente por conta disso. Hoje o nosso tema da live é como a disciplina organizou as minhas finanças. Como eu consegui organizar minha vida financeira através da disciplina? Eu estava falando aqui, Paty, boa tarde, que eu vou abrir o meu coração para vocês, porque qual é a sensação que eu tinha? Eu resolvi dar um chega na minha vida porque eu tinha uma sensação que eu merecia mais, só que a minha vida financeira não acompanhava. E aí eu não entendia porque eu via muito estudo, um currículo impecável, muitas pós-graduações, e por que minha vida financeira não acompanha? E aí eu falei, não, só quem pode dar essa resposta. Alguma de vocês se sentiu assim? Gente, eu mereço mais, eu mereço mais, eu mereço mais. Chega disso. Chega dessa vida escassa. Mas você entende que, poxa, eu tenho a sensação que eu nasci para mais, mas por que minha vida financeira não me acompanha? E aí eu trouxe esse problema para mim. Entende? Eu estava falando um pouco disso mais cedo. No meu caso, eu vivia no piloto automático. Como? Eu tomava decisões de investimento, sobretudo no meu antigo negócio, de maneira emocional. Não eram decisões, gente, que eram fúteis, que eram banais, eram decisões até boas, né? Eu pensava em investir em coisas boas, mas eu não avaliava se já era o momento para fazer aquele investimento. Eu não avaliava se o meu caixa já comportava aquele investimento. E aí eu sabia que era bom para a empresa, mas eu não mensurava se já era a hora de fazer o investimento. Então muitas vezes a gente como empreendedor, até na vida pessoal, a gente quer tantas coisas, coisas boas, que vai ser bom, que vai somar, que vai trazer resultado, mas será que já é a hora? Será que o seu caixa já comporta, no caso de empresa, um novo colaborador? Será que o seu caixa já comporta o investimento em um novo equipamento, mesmo ele sendo bom? Será que já é a hora? Ou você tem que construir um lastro financeiro maior para conseguir tomar uma decisão e não se arrepender depois? Então, no meu caso, eram investimentos que eram interessantes para o negócio, mas na hora errada. Contratação, eu fiquei com um time tão grande, chegou um momento que eu tinha 7 colaboradores fixos no meu negócio, fora 7 dentistas que eram parceiros, e que a empresa começou a sangrar. Quando eu pagava toda a minha folha e pagava aos colegas, eu sangrava, eu não tinha dinheiro para mim, para pagar a minha gestão, para pagar a minha estratégia comercial, já que eu era do setor comercial, não sobrava para mim. Então eu acho que aquele colaborador, às vezes, que a gente contrata para poder folgar a gente ou folgar algum outro colaborador do time, a gente tem que avaliar se ele se paga, se já é o momento, ou se a gente pode reorganizar a estratégia e manter o time enxuto, como no meu caso está. Então o que eu percebo é que para mim, gente, para mim, a minha maior consciência hoje é que eu vivia no piloto automático, eu fazia investimento contando com um milagre, eu investia crendo que eu ia conseguir atingir aquele resultado financeiro, né? Aquela venda.
Então eu tinha uma meta muito ousada no consultório, e aí eu comprava um equipamento crendo que eu ia bater a meta, mas nem sempre é assim. Tem meses que a gente faz o melhor e a gente não consegue bater meta, mesmo fazendo o melhor. Então eu acreditava no milagre. Eu penso assim, eu tomava decisões crendo no milagre. Eu não tomava decisões pautadas em estudo. Era crendo no milagre. Eu vou comprar, vou parcelar, a prestação é isso. Gente, vai dar. E minhas decisões eram assim, crendo sempre no milagre. E às vezes o milagre não acontecia. Então o que é isso? Como é que você toma uma decisão crendo no milagre? Isso é o quê? Desorganização. Só que como eu era muito organizada em várias áreas da minha vida, para mim era dolorido assumir que nas finanças eu não era. Só que não é sobre você assumir, o seu resultado mostra que você não é. O seu confronto é o seu resultado e é em silêncio, é você com você. Você com a sua fatura de cartão, você com o seu limite do banco, você com os seus cartões, você com muitos cartões pagando mimo, você sem reserva, você sem investir, você sem se pagar primeiro. Então, a desorganização, ela grita, não tem como você dizer que não, porque é um resultado. E é um resultado que confronta, é dolorido, mas é a partir dali que você reajusta a sua rota e se organiza. E como é que eu me organizei? Eu entendi que era uma questão de sobrevivência. O ponto-chave para mim foi na pandemia eu fechar o consultório, fechei o consultório hoje e não ter caixa. Ali para mim caiu uma ficha poderosa. Como é que você tem um negócio que ele se alimenta diariamente? Como é que você tem um negócio que não tem lastro? Como é que você tem um negócio que se você adoecer, ele não paga nem o transporte dos colaboradores? Como é que você tem um negócio que você tem que estar na ativa o tempo inteiro? Meu pai faleceu, eu não tive luto, eu não pude ter luto porque o negócio dependia de mim. E não era da estratégia não, dependia da receita, dependia da minha força de trabalho. Então eu fiquei em luto 3 dias e voltei destruída, querendo ficar mais em casa, mas eu não podia ficar em casa porque o negócio não podia parar. E não é não poder parar, Karine, monte uma estratégia e passe para o seu time, é não parar, Karine, volte para vender. Volte para vender, porque sem você vender, a gente não paga as contas. Então ali foi pós-pandemia, foi para mim uma ficha que caiu, inclusive sobre melhorar e criar um novo modelo de negócio. Para mim ali foi a chave, Karine, você precisa criar um novo modelo de negócio que rode sem a sua presença física. Ali foi muito importante na época da morte de meu pai. E foi importante também na pandemia, quando o consultório fechou e eu não tinha receita nenhuma, porque eu vendia durante o dia para pagar os boletos do dia seguinte. Aí eu entendi também, gente, eu não tenho um negócio, é uma ilusão, eu não tenho um negócio. Boa tarde, Ayala, boa tarde, Zane. Que bom ter vocês aqui. Boa tarde, Julinha. Julinha sempre disciplinada, buscando aprimoramento. Gente, dinheiro é algo muito importante. Eu acho que a gente às vezes fala pouco, tem um tabu. E quem é desorganizado tem vergonha de falar que é desorganizado. Eu mesma tinha. E quando você não fala, você não se expõe, você não recebe ajuda, né? Então eu fiquei muito tempo vivendo ali escondida, sem querer assumir que não rodava bem, porque eu tinha vergonha. Se eu tinha uma imagem de uma mulher que, poxa, estudada, uma mulher culta, e como é que essa mulher culta, ela não sabe lidar com finanças? Não sabia, tá? Não sabia, e a história é longa, vem de meu pai, de minha mãe. E aí, gente, quando é que virou? Virou quando eu percebi que eu não pude ter luto, que a empresa dependia de mim vendendo, quando eu não estava, não vendia, eu não tinha lastro financeiro. Mas, Karine, a empresa rodava assim só porque você era a vendedora? Não. Eu vendia bem, só que eu não tinha reserva. Por quê? Porque assim que eu vendia, eu buscava um investimento. Assim que eu vendia, eu buscava um equipamento, eu buscava uma mentoria. Gente, eu buscava alguma coisa. Eu não conseguia vender e deixar o dinheiro parado ali, esperando um momento, ou investindo para ele render mais. Eu sempre gostava, eu acho que era muito ego também, eu sempre queria mostrar que eu estava em avanço. E para mim, avanço era na rede social com equipamento novo, era todo o time com fardamento novo, era uma reforma. Então eu não era investindo muito em tráfego pago, sem mensurar se era o momento, se eu podia fazer tudo aquilo. Então hoje eu avaliando o negócio, eu acredito que para a odontologia, para o que eu vejo,
foi um negócio bem sucedido, tá? Eu não tinha sócio, eu já tinha filhos e eu era a estratégia do negócio. Eu acho que foi bem sucedido, eu não acho que foi dinheiro o problema. Eu acho que foi gestão. Hoje eu olho pra mim e digo, gente, Karine, você não sabia gerir. Não era o negócio, você tinha cliente, você faturava 100 mil mês para uma clínica odontológica, isso é extraordinário. Mas onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro chega e você bota para rodar. É tão interessante que eu vendia tanto no boleto, eu não tinha inadimplência. As pessoas têm medo de boleto, né? Eu parcelava reabilitações grandes, né? Reabilitações orais de 20 mil reais, 40 mil reais. No boleto eu não tive inadimplência. Porque eu acho que a conexão era tão poderosa, olho no olho, e eu era a vendedora, eu criava uma conexão tão poderosa com o meu cliente, que quando eu acho que ele pensava em não pagar, ele lembrava de mim. A gente era muito assim conectado, o voto de confiança era tão grande, que eu não tive inadimplência. O consultório fechou, eu fiquei 1 ano recebendo o boleto e o cliente pagando depois de ter recebido o sorriso novo. Isso é extraordinário. E hoje no meu negócio novo, eu já estou implementando o boleto, porque a minha experiência com o boleto foi maravilhosa. Estou implementando, como o ticket também das mentorias é mais alto, eu estou implementando já a forma de pagamento de boleto e muita gente ficando feliz. Muita mulher quer se organizar ficando feliz. A Rebequinha, minha dupla, a linda Mandinha. Gente, vão aprender a fazer dinheiro e a cuidar do dinheiro, viu? Que dinheiro é bom, eu adoro, mas se a gente não souber cuidar, a gente fica sempre querendo e sem ter. Como é que eu mudei? Como é que eu mudei um padrão de ser alguém que investe sem pensar, que toma decisões sem pensar, sempre crendo no milagre? Como é que eu mudei? Eu mudei, gente, a partir do momento que eu entendi, quando eu vim para um negócio novo, eu entendi que eu comecei a replicar um padrão. Por exemplo, quando eu montei aqui as estratégias de fazer mentoria, comecei a estruturar, eu já estava querendo uma estagiária para mim. Eu não tinha cliente ainda. E eu já estava querendo uma estagiária, e eu conversei com uma amiga minha que é empresária, ela falou, Karine, bote a mão na massa. Você não tem que ter ninguém não, é você, o celular, sua câmera, muito conteúdo, muito trabalho, e você colocando a mão na massa. Quando chegar alguém, você já está tão aprimorada que você vai treinar essa estagiária para ela vender bem como você, mas não é o momento. Você está no momento de criar estratégia, de fazer testes, então tem que ser você com você. E é uma amiga minha muito bem sucedida. E ali eu entendi, mas eu já estava querendo montar time sem ter receita. Era um padrão ainda na antiga empresa. Então o que é que eu mudei? Eu mudei buscando hoje conselheiros, eu não tomo decisão sem pensar. Né? Sobretudo com dinheiro, porque eu sei que eu estou ainda no momento que é crítico, né? No momento de aprendizado. Então eu vejo como é que as empresárias fazem. Como é que elas decidem contratar? Em que momento contrata? Contrata estagiário ou alguém CLT? Como é que elas fazem essa contratação? Eu estou numa mentoria, gente, que vai me ensinar como contratar. Foi tão dolorido para mim ter um time gigante e que não era muito produtivo, hoje eu vejo que não era, que agora eu quero aprender a fazer uma contratação eficiente, que me gere resultado. Se não é muita gente, é muito salário e o resultado pequeno. Que 4 pessoas, às vezes, 2 produzem como 4. Você tá entendendo? Então, assim, mudou muita coisa em mim. E eu tô há 1 ano, gente, criando estratégia, montando mentoria, criando um método, eu e Deus. Para eu entender como esse mercado digital funciona, que linguagem é essa, como é que se vende aqui. O meu produto era outro, era um produto tangível, né? Sorriso é um produto tangível. Como é que eu vendo um produto que não é tangível? Como é que eu vendo para uma mulher desenvolvimento? Como é que eu vendo isso? Tem que ser eu. Se eu vou colocar um time de vendas, eles não vão entender. Carinha, seu produto, eu não tenho como mostrar. Como é que eu vendo? Eu tenho que aprender a vender um produto novo para treinar futuramente um time. Então, tudo isso, gente, é padrão que a gente vem replicando. E às vezes um segundo negócio vai à derrota. Não é porque o nicho é ruim. Eu acho que não tem negócio com nicho ruim. É sempre a mente do gestor. É sempre a mente do gestor. E o que é que eu mudei? De maneira prática, para vocês anotarem aí. Eu comecei anotando tudo que eu gastava. Inclusive minhas mentoradas e mentorados que estão aqui. A maioria que buscam, querem resultados nas finanças, tá? E acham que ganham mal, mas não ganham. Quando a gente senta e vê, não ganham. O que é que eu mudei? Eu comecei a anotar, todo mundo que é meu aluno tem que fazer esse exercício. Você vai anotar tudo que você gastar, carinho em planilha, como você quiser. Se a planilha for dificultar você, não é na planilha, é no caderno,
é num grupo de WhatsApp, você vai criar uma estratégia. Muitas vezes, se você for para a planilha, você vai se sabotar porque você não tem expertise com Excel, você não gosta de planilha, eu não gosto de planilha. Então, se eu me forçar a colocar na planilha, é muito provável que eu não faça ou que eu comece e perca a força, tá? Então, você vai anotar aonde dá, aonde for mais fácil, mas você vai ter que fazer. Eu cobro toda semana de quem caminha comigo o que você gastou e o que você comprou. E às vezes, se a pessoa for muito descontrolada, não pode fazer compra. Karine, mas eu quero uma recompensa para mim, porque eu consegui uma outra meta. Recompensa sem comprar. Você recompensa vendo um filme, você recompensa fazendo uma caminhada, você recompensa passando um tempo com seu filho. Se recompense, mas sem envolver dinheiro. Para de atrelar dinheiro à recompensa. Se eu tô feliz, eu compro. Se eu mereço, eu compro. Tem que desatrelar, tá? Dinheiro à recompensa. Isso é muito importante. Então, você vai anotar tudo o que você comprar. Tudo. Karine, foi R$5 uma água de coco. Você vai anotar. Tudo. Todos os dias. Todos os dias. E aí, no sábado, no domingo, você vai mensurar o que você gastou para você saber para onde está indo o seu dinheiro. Eu preciso saber para onde vai o meu dinheiro. Karine, mas é pouco. Se você não anotar agora, quando for muito, você vai aumentar o padrão de vida e vai continuar sem dinheiro. Não é sobre o que você ganha, é organização financeira. Eu sei que tem gente aqui que sonhava em ganhar o que ganha e hoje está apertado. Tem alguém aí assim? Gente, quando eu ganhar isso, eu vou estar no céu. E hoje tá, meu Deus, meu dinheiro. Eu achava que isso dava. Eu preciso agora de mais 3 mil a mais. Você vai ganhar esses 3 mil a mais e você vai continuar sem dinheiro. Por quê? Você vai aumentar o salário, você vai aumentar o seu poder de compra. Você vai querer mudar o seu padrão logo. Você não vai estar acostumado com essa métrica. Então, quando você ganhar, você vai querer mudar. Comprar coisas que você não tinha, mudar o celular, comprar um carro, mudar as roupas. Então você tem que acostumar com a métrica antes do dinheiro maior chegar para você ser uma pessoa educada e você vai ver que você vai conseguir virar o jogo, vai ter sobra, tá? Então anotar tudo que você gasta. E uma coisa simples que eu acho interessante, eu trabalho com meta para tudo na minha vida, tudo. Eu não tenho nenhuma área hoje que eu diga assim, gente, eu não tenho meta. Eu deixo acontecer para tudo. Meta para caloria, meta para comida, meta para corrida, meta quantos dias na semana eu tenho que treinar, meta de quanto eu tenho que ganhar, meta de até onde eu posso gastar. Eu tenho meta até de criação de conteúdo por semana, quantos reels eu tenho que postar, é meta para tudo. E ali eu consigo me organizar e saber aonde eu tenho que chegar. Então você vai criar uma meta financeira por semana, de quanto você vai poupar. E meta também de quanto você vai poupar por mês. Você vai ter meta para tudo. Se sua área dolorida for finanças, coloque meta. Eu vou poupar a partir de hoje, por dia, R$10 do meu salário. Quanto representa isso no mês? R$300? Porque às vezes quando chegar aos 300, você já vai estar com tanto compromisso que não vai dar para tirar. Então você vai ter que tirar R$10 por dia. É uma meta pequena diária que não vai doer. Se for 300, pode doer, tá bom? Aqui, ó, não penso que o certo é gastar menos do que você ganha. Penso, é fácil a gente falar, né? Mas às vezes a gente age tanto por emoção que às vezes a gente acaba gastando. Às vezes a gente não gasta quando é pessoa física, quando é negócio, às vezes a gente acaba gastando. O que é importante, gente? Além dessa rotina de método que vai poupar por dia, eu acho isso muito bom, você aprender a dizer não com amor para si mesma. Ai, Karine lançou um livro, eu sou apaixonada por livro, eu não consigo não comprar. Gente, eu amo livro também, amo livro, mas eu hoje só passo para um próximo livro, eu só faço um novo investimento quando eu terminar de ler tudo que eu tenho, ou eu avalio muito se é o momento para aquela leitura. Às vezes o livro é bom, mas não é um livro essencial para o meu momento. Por exemplo, o que é essencial para o meu momento hoje? Hoje, para mim, essencial é um livro de vendas. Eu tenho que ter um livro que trabalhe técnicas de vendas. É um livro essencial. É um investimento maravilhoso. Para o momento atual, vale a pena. Se for um livro de referência, vale. Vai me trazer ferramentas para eu vender mais. Então, todo investimento hoje, na minha mentalidade, tem que me trazer, gente, um retorno. Mas, Karine, mas tem livros que são tão bons, podem trazer um retorno, mas às vezes, para o momento que você está, você não pode comprar todos. Você vai ter que priorizar.
Então, qual é o seu momento? É investir em autoconhecimento? Pronto, compra um livro que você investe em autoconhecimento. É um livro técnico para a sua área, para fazer uma pós-graduação, para você aprimorar suas ferramentas e você conseguir ter um aumento de salário na sua empresa? Você vai ter que escolher. Não dá para você comprar todos os livros, porque todos são bons, são muito livros. Tem muitos livros bons, a maioria deles são maravilhosos. Eu amo também, mas você vai ter que escolher. Senão você vai ler muito, gastar muito e vai ter pouco resultado. Porque o livro, eu acredito que tem que trazer também resultado, né? Você não vai ler só passar tempo. Você tem que ler e o que você aprendeu ali você põe em prática. E de preferência fazer dinheiro. De preferência, né, prosperar. A gente não está aqui perder tempo, né? Então, de preferência, ler para prosperar. Outra coisa que é muito importante também, é que eu vou falar aqui, que eu já falei sobre o livro, é entender que cada real investido, ele tem que ser intencional. Cada real que você investe tem que ser intencional, senão você perde tempo e dinheiro. Se você investe num curso e você não abre mais um módulo, perdeu tempo e dinheiro. Se você faz um curso que é maravilhoso, gente, perde noite, fica emocionado, só que você não usufruiu, não teve resultado, perdeu tempo e dinheiro. Então, todo investimento, tudo bem, Laís, que bom ter você aqui. Todo investimento, gente, tem que ser intencional. R$1 tem que trazer retorno. Senão, você vai ficar investindo com muita obesidade, até mental, com muito conteúdo, executando pouquíssimo. E é aí que entra a mentoria. A mentoria, eu falo muito para minhas clientes, ela, Karina, eu já comprei tanto curso, mas a mentoria não é um curso. A mentoria não vai ser um curso que você vai colocar um outro módulo em cima dos módulos que você já tem. A mentoria vai pegar o que você tem e dar ritmo no conteúdo que você já tem, que você já pagou, para você ter resultado. Se não, é muito conteúdo, é muito caderno e pouco resultado. Tem até um resultado pequeno, mas desproporcional ao investimento. A mentoria entra para poder te orientar a você implementar o que você disse que ia implementar quando você fez aquela aula, aquele curso, aquele treinamento. Mas que muitas vezes, sem acompanhamento, você não vai implementar. Você começa e para e compra outro curso porque teve uma chamada poderosa e você compra outro curso e aí você, do que o curso promete, você acessa 10% e você continua investindo. Então a mentoria não é curso, a mentoria é pegar na sua mão para te ajudar a avançar e a você colher o que você quer colher de todos esses cursos que você vem investindo, tá bom? E outra coisa também sobre que, gente, tempo é dinheiro, para mim hoje tempo é dinheiro. Então, para mim, todo o meu tempo hoje, ele tem que ser produtivo. Como assim? Eu não perco mais tempo para nada. Para mim é o ativo mais poderoso, eu entendi isso, é o ativo mais poderoso, ele não vai voltar, eu não tenho como pagar, o que eu vivi ontem foi ontem, hoje é uma nova oportunidade. Então, para mim, o tempo hoje é o ativo mais produtivo. E todo o meu tempo livre tem que ser produtivo. Karine, como assim? E o tempo de descanso? Tem que ter. Mas vai depender da sua fase. O tempo de descanso, ele tem que ter, mas tem momentos na sua vida que você vai ter que trabalhar mais e descansar menos. Às vezes dá para descansar mais, trabalhar menos, depende do que você quer. Agora você vai ter que ser uma mulher produtiva para ter resultado. Eu não tenho como ter resultado entregando, produzindo metade do que eu poderia produzir. E esse produzir, Karine, traz cansaço? Nem sempre, às vezes é estratégia. Você com a estratégia certa, você produz mais. Quando eu falo produzir, não é ficar exausto, não. É ter resultado. Produzir não é ficar cansado. Produzir não é ficar cansado, esgotada com burnout. Produzir não é isso. Produzir é você ter estratégia. E às vezes você investir 8% do seu tempo e ter 80% de resultado. Isso é produtividade. Não é cansaço, não é fadiga. O que eu proponho aqui não é isso. Então, todo o seu tempo tem que ser produtivo. Para você poder até descansar mais, quando você desejar, tá? Então, produtividade. Você pode trabalhar 12 horas por dia e você não ter resultado. É muito comum. Principalmente para o empreendedor que caminha só, que não tem estratégia, que não tem mentoria, que não tem acompanhamento. Então é muito cansaço, muita fadiga, exaustão, a sensação que você não tem tempo de malhar, de comer certo, de curtir sua família, porque você trabalha muito. E isso não é produtividade, tá, gente? Eu fazer essa live aqui é usar o meu tempo com produtividade. Isso é produtividade. Eu estou entregando, eu estou servindo
mulheres aqui assistindo que vão tomar decisões. Isso é produtividade. E isso não me deixa exausta. E nem sempre produtividade é dinheiro. Eu não ganho dinheiro para fazer a live. Mas eu me conecto com muitas pessoas. E pode vir um cliente? Pode, mas não é o objetivo principal. Vocês estão entendendo? Então, produtividade não tem a ver com cansaço, fadiga, sobrecarga. Não é a proposta. Tá joia? Então, pensa assim, todo o meu tempo tem que ser produtivo. Eu tenho que realizar os meus desejos. Eu estou aqui para isso. Então, associe tempo à produtividade. E onde você colocar o seu dinheiro, tem que ter retorno. R$1 que seja. Aí sua mente vai ficar mais intencional para o que você vai investir. É o momento, é agora, vai trazer o retorno. Qual é a proposta? Qual é a oferta? Qual é a entrega? Pode ter vários produtos que te oferecem que são excelentes, mas é para você agora? Qual é a promessa da entrega? Faz sentido para mim? Pronto. Se faz, compra. Se não faz, aguarda. Tá bom? Então, gente, o que eu quero falar com vocês, né? De uma pessoa que não conseguia investir, falando de mim, né? De uma pessoa que tinha muitas vezes a conta da empresa no negativo. De uma pessoa que entrava no cheque especial, muitas vezes, para poder pagar a folha. Eu vivia esse fluxo e muitos empreendedores que estão aqui sabem do que eu estou dizendo. Você entra num loop querendo diferente, mas quando você vê, já entrou nesse loop. Cheque especial, empréstimo, aí você cobra aqui, cobra ali. E para sair, gente, é muito difícil. Quanto maior a empresa, mais difícil. Quando entra nesse loop. Então eu convido vocês hoje a diagnosticar hoje como está a sua vida financeira. Em que eu tenho investido? Que retorno eu tenho tido do que eu invisto? Inclusive, gente, inclusive não, mais importante, tempo. Onde você tem investido o seu tempo? Olha, onde você investe o seu tempo, o seu resultado está dizendo isso. Quando eu olho para alguém, eu já sei aonde a pessoa investe o tempo. Ela não precisa nem falar. Quando ela chega e passa, a maneira como ela anda, como ela senta, como ela conversa, eu sei a fonte que ela bebe. Eu já sei. E eu sei se vale a pena me conectar ou não. Porque para a gente caminhar juntos, eu tenho que saber quais são as suas prioridades, né? Para a gente conseguir alinhar e ter progresso. Então, onde você investe o seu tempo está muito associado com o que você tem colhido. Isso é fato. Não adianta negar. E como você lida com o dinheiro, o seu resultado tem mostrado como você lida. Mas, carinho, eu sou CLT, eu ganho um salário. E o que te impede de criar renda extra? O que te impede de criar uma estratégia para fazer mais dinheiro? Só você pode fazer isso. Porque o seu líder vai ficar te pagando o que ele paga. Então, é sempre você se colocar no lugar, gente, de protagonista, não de vítima. O dinheiro está aí, tem pessoas para comprar vários tipos de produto, então cabe a você esse protagonismo e avaliar aonde. Muitas vezes você não faz ainda renda extra porque você investe o seu tempo no lugar errado. Se você investisse o seu tempo numa mentoria de renda extra, vendo pessoas na internet que fazem renda extra, como é que elas pensam, quem faz renda extra, a renda extra em que área? No meu nicho dá para fazer renda extra como? Se você estivesse ocupando o seu tempo com isso aqui, com produtividade, você já estaria com essa renda extra. Isso é fato, porque você ia colocar energia, expandir e ia prosperar. Não tem erro, tá? Então, de uma pessoa que não conseguia poupar, hoje eu consegui montar o meu novo negócio. Hoje, gente, eu já tenho caixa. Carinho, tá como você sonhou? Não, porque eu sou inconformada e minha meta é sempre muito alta. Já tá como você quer? Não, eu estou na busca, investindo meu tempo no lugar certo para prosperar cada vez mais. Se você me perguntar, Carinho, você hoje investe? Invisto, comecei a investir pouquinho. Eu lembro que era Tesouro Direto, R$30 por dia. Eu abri uma conta na XP e botava R$30, mas ali, gente, na minha mente, eu já mandei para minha mente o recado. Eu não sou mais devedora. Eu agora invisto. E quem investe é porque tem. Quem investe tem. Ou é você dizimando, ou é você investindo, né, no Tesouro Direto R$30 por mês. Tem investimentos de R$30 por mês. Quando você investe, você manda para sua mente que você ganha, que sobra para investir. Gente, eu ganho dinheiro e tenho para investir. Ali a sua mente começa a ser trabalhada que você tem dinheiro. Você sai do fluxo que você não tem para o fluxo que você tem. Dinheiro é energia. Então, quando você tem dinheiro, você ajuda na sua igreja, você dizima, você consegue investir para o seu futuro.
Ah, então eu tenho dinheiro. Pronto, você tem dinheiro, mas agora, para a vida que eu quero ter, não está ainda proporcional. Eu queria mais. Eu acho que eu mereço, eu acho que minha vida financeira não acompanha a mim. Aí é um outro momento. Se sua vida financeira hoje não te acompanha, aí você vai ter que estudar, criar estratégias, fazer mentoria. Sozinho não vai, é muito difícil. Você vai modelar quem já fez, quem superou. Tô sendo sincera, tá? Porque eu busquei muita ajuda, eu estudei muito, não foi simples. De onde eu estava para onde eu estou hoje não foi através de um curso, de uma live, de um conteúdo na internet. Não, muito investimento de dinheiro, de tempo, muito inconformismo. Eu não aceitava aquela vida de dívida, eu não aceitava aquilo, eu queria sair daquele lugar. E aí eu fiz, gente, de tudo e até hoje faço. Eu estudo, eu declaro, eu faço investimento, eu leio muito. Olha, em um ano eu li 12 livros sobre finanças. Eu queria entender dinheiro e energia como eu ia ler um livro. Napoleão Hill, eu acho que eu li quase tudo. Eu queria entender como é essa mente, como é essa atração pelo dinheiro, como é que o dinheiro se comporta. E como é que eu devo me comportar para ter dinheiro, para prosperar. Para que ele chegue na minha mão e eu consiga utilizar da melhor forma possível e eu não deixe escapar. Porque quando a gente não tem essa consciência, a gente acaba fazendo escolhas erradas, o dinheiro entra e a gente compra qualquer coisa, a gente gasta com qualquer coisa. Então, o meu caminho foi esse. Muita mentoria, muita imersão, muita ajuda e uma vontade, gente, que eu não conheço ninguém que tenha até então, tá? Uma vontade de sair daquele lugar, um desejo ardente. Esse desejo que queima, que você não se conforma. Eu sou essa pessoa. Eu não me conformo. E não me conformava. Com a conta no negativo, devendo, apertada, sufocada, eu não me conformava com isso. Então, quando você não se conforma, que é algo muito individual, só você pode buscar as respostas. Às vezes num padrão familiar, que já vem de pai para filho. Às vezes num padrão que você não consegue identificar quando você vê, você já gastou mais do que você podia, você não investiu. Às vezes quando tem um assunto sobre finanças, você não quer ouvir, você não tem paciência, você não se interessa. E aí eu via que finanças realmente era um assunto que me doloria. Quando alguém ia dar alguma dica de planilha, eu não tinha interesse, eu achava chato. E aí eu entendi, gente, quando eu me afasto é porque eu tô num padrão de achar chato e é por isso que eu não tenho resultado. Porque se eu começar a estudar, eu viro esse jogo e assim eu fiz, tá? Então, gente, qual é o conselho? Primeiro, se isso te desconforta, seja uma inconformada, mas inconformada mesmo. Eu mereço mais. E por que que eu, sendo quem eu sou, minha vida financeira não me acompanha? Fala essa pergunta. Por que eu, sendo quem eu sou, a minha vida financeira não me acompanha? Hoje é a pergunta do dia. Vocês vão levar essa pergunta para vocês. Por que, sendo quem eu sou, a minha vida financeira não me acompanha? Ou por que que eu não tenho me tornado uma pessoa com capacidades, com mentalidade para ter uma vida financeira como eu desejo? Cada um tem a sua, cada um tem o seu sonho, o seu tamanho. Mas por que que eu não tenho a vida financeira que me acompanha, já que eu sou essa pessoa que eu acho que eu mereço mais? Isso vocês vão fazer esse exercício hoje. Se você sabe que merece mais e por que que a vida financeira não te acompanha, aí você vai pensar... Gente, é pensamento para até amanhã de manhã, tá? É muita coisa. Por que que eu vivo abaixo do que eu sei que eu poderia viver? Todo mundo sabe que eu sou talentosa, que eu sou uma pessoa trabalhadora, eu acordo cedo, eu durmo tarde. Tem um gap aí, A gente aprofunda muito isso na mentoria. Por que que eu vivo o que eu vivo, tá? E a gente consegue identificar padrões e quebrar esses padrões bem de pertinho. E outra coisa que é importante, gente, vocês têm que decidir mudar o padrão. O que é que eu vejo com muitas mulheres que me procuram? Cara, eu vou falar, gente, porque é tão comum que eu fico sentida. Eu vejo que a pessoa tá no limbo, tá? No limbo. Só que ela quer esperar um pouco mais. Ela quer esperar um pouco mais, ela folgar. Não vai, porque se você tá como você tá, você não tem recurso para esperar. E aí você tá no limbo e você quer aguardar uma melhora, uma folga. Não vai acontecer. Aí você pode me dizer, mas Karine, então como é que eu vou fazer? Como é que eu invisto se eu não tenho condição? Eu abri aqui uma exceção semana passada para uma aluna e a gente, na mentoria e disciplina, está trabalhando agora com boleto parcelado, tá? Eu fui muito bem sucedida com boleto no meu antigo negócio e vamos fazer, gente, a mentoria em boleto parcelado de 10 vezes. 10. Vocês não estão loucas não, tá? 10.
você vai ter a chance de ser acompanhada comigo e eu vou te puxar com amor, eu vou te puxar. E você vai sair da mentoria ganhando mais. Eu tenho uma prova social que eu vou postar aqui nos stories de um aluno, homem, tá? Que ele trabalhava com tráfego pago, ele vendia planilha e depois da mentoria ele começou a faturar 10 vezes mais. Karine, como assim? Implementando o que eu ensinei. Como assim? Ele vendia um produto e ofertava pouco. Como é que você vende planilha e eu não sei que você vende, você quer prosperar como? A gente montou uma estratégia e ele, pelo Instagram, começou a anunciar dia sim, dia não, o que é que ele fazia com o link, saiba mais, saiba mais. O cliente que não comprava, que ele tinha uma lista de clientes que perguntavam o valor, ele dava o valor e o cliente não fechava. Ele nunca mais falava com esse cliente. Montamos uma estratégia disciplinada para ele fazer follow-up. O que é follow-up? Buscar esse cliente que demonstrou interesse e não fechou. Gente, com essas ações por dia, eu implementei segunda isso, terça isso, quarta isso. Gente, ele mais que dobrou o faturamento. A mentoria na época era uma mentoria express, um valor menor. Foi mais de 10 vezes o que ele investiu na mentoria. O que faltava nele? Estratégia. Disciplina. Você não quer vender, não quer bater meta, tem que ter estratégia. Ou você vai ofertar uma vez na semana e vai sumir. Tem que ofertar todo dia. Quem não quer seguir seu Instagram porque fala de venda, pode sair. Mas tem que ofertar. O que é que você vende? Quem está aqui vende o quê? Vocês vendem o quê? Isso está claro que vocês vendem no Instagram? Eu consigo comprar rápido, eu tenho que te chamar no WhatsApp para você depois de 2 dias me responder. O que é que você vende? Quem vende faz oferta. E quem faz oferta ganha dinheiro e prospera, tá bom? Então todo mundo aí que tem produto, hoje vai anunciar o seu produto no Instagram com link. E vai fazer isso dia sim, dia não. Quero ver vocês não prosperarem. E quem desejar, gente, o meu acompanhamento na mentoria Disciplina, isso é um prazer, vai ser um prazer te acompanhar. Vai ser um prazer ver você prosperar. Vai ser um prazer ver você mais feminina, vai ser um prazer ver você mais bonita, mais feliz, vai ser um prazer. É uma alegria minha quando eu vejo uma mulher desabrochar, eu fico muito feliz com isso, né? Quem desejar o meu acompanhamento, me manda um direct com a palavra "tô dentro", que eu vou te procurar e vou te explicar os detalhes da mentoria. Sabendo que vamos liberar a mentoria Disciplina em 10 vezes no boleto. Gente, não tem como você ficar de fora, tá? Eu quero deixar um beijo aqui, desejar para vocês uma semana maravilhosa, de muito entusiasmo, muita coragem para seguir avançando rumo ao que você deseja e aos seus objetivos. E eu desejo que você seja uma mulher inconformada, mas inconformada, não inconformada reclamona, uma inconformada que busca a solução e que decide viver uma vida próspera, uma vida que você merece, tá? Um beijo grande, um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de quem esteve aqui. Obrigada, Kézia, obrigada, Dani, Cleide, um beijo, Vânia. E quem trabalha com venda vai fazer um anúncio hoje aí, é um desafio, tá? Para vender um produto hoje ainda. E eu espero vocês na próxima segunda, eu espero vocês aqui no meu Instagram e eu espero vocês também na mentoria Disciplinas pra gente caminhar juntas, tá bom? Um beijo!